Boa noite, gente. Estamos no nosso horário das 8, né, de quarta-feira. No templo seria reunião de oração. Então, como a igreja não está no templo, está na casa hoje, né, na sua casa, eu aqui, na nossa casa. Vamos compartilhar esse tempo de palavra, de conversa, né, de nos vermos também um pouco e compartilhar uma palavra de Deus para a gente e saber que isso faz muito bem, né? Eu quero ler um texto bíblico hoje que está no Novo Testamento, em Lucas capítulo 6, versículo 45, que diz o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. A gente precisa de palavra boa, né? Eu tenho que falar a palavra boa, você também. E a palavra boa faz bem. A gente tem ouvido um monte de palavra ultimamente que não é tão boa, né? A gente ouve cada bobagem, cada coisa que a gente agradece a Deus por poder saber que nem tudo que o homem fala ou todo mundo fala deve ser levado em consideração, né? Porque ultimamente não está fácil o tanto de coisa que a gente tem ouvido. Mas e aí a gente faz o quê? A gente fala aquilo que é bom. Não adianta espernear, ficar contrariado, com raiva, não resolve nada. Embora às vezes dá vontade de falar e de responder e de dizer muitas coisas, como dizem, né? Falar a verdade, falar umas verdades, né? Mas existem outras passagens bíblicas que lembram a gente de que a palavra boa é melhor. A gente precisa falar palavras boas. Por exemplo, nós olharmos em Provérbios 25:11, a palavra proferida no tempo certo é igual maçã de ouro em bandeja de prata. Contraste, né? Imagine uma bandeja de prata com maçãs de ouro em cima dela. Dá um contraste, faz uma diferença grande. Então, a palavra dita na hora certa e a palavra boa dita na hora certa é muito melhor do que a gente ficar falando por falar as coisas, né? Mas também não é falar coisa fingida, palavras fingidas. Fazer aquela carinha, né? Fechar o olhinho, aquela carinha de entre aspas, santo, só para dizer alguma coisa, só para demonstrar que está se falando alguma coisa boa. Não, a gente tem que falar a palavra honesta, sincera, verdadeira. Não é fazer de conta que não está acontecendo nada, não é ficar de cinismo, né? Só para manter a linha ou manter a postura. Não, a gente tem que falar a palavra boa, porque a palavra boa faz bem. Não tem por que a gente ficar só fazendo de conta e querendo dizer alguma coisa para acalmar, para aliviar, quando na verdade o que está no nosso coração é só indignação, é só raiva, ódio, né? A gente tem que falar a palavra boa porque a gente acredita na palavra boa. E como eu falei ainda há pouco, às vezes a gente quer dizer algumas coisas e quer falar aquilo que dá vontade de falar, mas isso nem sempre vai fazer bem, nem sempre vai ajudar as pessoas. E a nossa palavra tem que ser para ajudar as pessoas. Então toda quarta-feira a gente está no templo, numa reunião de oração, onde as pessoas têm a oportunidade de agradecer e também de pedir, de suplicar, de interceder por motivos que fazem parte da vida delas ou da vida das pessoas, da vida da gente. Então isso demonstra o interesse que nós temos uns pelos outros, do bem de uns para com os outros
E isso passa por aquilo que a gente diz, por boas palavras. E como a gente olha, Provérbios é um dos livros que tem muitos textos sobre esta palavra boa a ser dita, a ser falada, né? Provérbios 15, 23, por exemplo, diz que dar a resposta apropriada é motivo de alegria e como é bom a palavra dita na hora certa. Então, escolher as palavras que abençoem, que sejam boas nesse momento. A gente sabe que está acontecendo, que é para ficar em casa, que não é para sair. De repente a gente já vê essa confusão toda aí de autoridades discordando que não é mais para ficar em casa, que agora é para sair. Não, é para sair só quem não está no grupo de risco e tantas outras coisas envolvidas nisso. A gente fica ouvindo, vendo, e alguns podem ficar mais desesperados do que com esperança de que isso está passando, de que isso vai passar. E isso tem a ver com o que a gente ouve, com a palavra que é dita, com a palavra que é falada. E alguns ficam ainda mais ansiosos, ficam ainda mais preocupados, mais desesperados, porque a palavra não é boa. Então vamos escolher palavras boas, como eu disse já, não fingidas. Não ficar falando coisas para simplesmente fazer de conta e criar um caminho paralelo. Não, a gente está na realidade, a gente está passando por isso, a gente está vendo pessoas que são da nossa família, que são nossos amigos, que são da igreja, pessoas conhecidas que já estão enfrentando dificuldades por causa desse momento. Então a gente precisa falar aquilo que é bom. E o primeiro texto lido, o homem tira coisas boas do seu coração se ele tem coisas boas lá dentro. E o coração cheio de coisas boas vai dizer coisas boas também. Então se a gente fica enchendo o coração de dúvida, de sofrimento, de ansiedade, de incerteza, de preocupação, de raiva, a gente não vai falar nada que seja bom. A gente só vai reagir, colocar para fora aquilo que a gente está cultivando de ruim. Então a gente precisa cultivar aquilo que é bom. E essas palavras são palavras de Jesus, né? E um pouco antes ele diz que não há árvore boa que dê mau fruto e nem árvore má que dê bom fruto. Então se o nosso coração está cheio de coisas boas, o que a gente vai falar também são coisas boas. Então enche o seu coração de coisas boas, daquilo que faz bem para você e para as outras pessoas também. Ficar enchendo o coração de adversidades, enchendo o coração e a mente só de reações que fazem mal, não ajudam, né? Palavras agradáveis são como um favo de mel e são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Provérbios 16, 24. Então a palavra boa é doce, faz bem, é agradável, traz cura, né? Então há palavras que amaldiçoam, há palavras que entristecem, que magoam, que desencorajam. E a palavra que faz bem, ela encoraja, ela traz ânimo, ela estimula o outro, quem ouve essa palavra, a agir também dessa forma. Então se a gente ficar esperneando, se a gente ficar que passa pela vida da gente, então a gente está em meio a tudo isso. A gente está passando por tudo isso também. Não estamos alheios, não estamos alienados, trancados dentro da nossa casa, sem ver o que está acontecendo e até mesmo sentir o que está acontecendo. Então diga palavras boas, procure palavras boas. Não é para fugir da realidade, mas é para enfrentar a realidade tal qual ela tem se apresentado e tem acontecido. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais vive perturbado. Provérbios 13, 3.
Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente fica dizendo coisas só por dizer, mais perturbado a gente vai ficar. Então, falar demais é perturbação, né? E a gente está num momento em que perturbação não é nada que a gente quer. A gente deseja paz, a gente deseja serenidade para enfrentar e passar por isso aí. Não saia da vossa boca nenhuma palavra ruim, mas só a palavra que for boa para ajudar as pessoas, conforme a necessidade que cada um tem, para que aqueles que ouvirem o que você está falando possam ver graça, possam ver a graça de Deus, inclusive. Efésios 4:29. Então, se nós confiamos em Deus, confiamos na palavra de Deus, a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos falar aquilo que é bom, falar palavras boas. Vamos fazer isso. Vamos dizer aquilo que faz bem. Assim como no Salmo 19, verso 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Então as palavras que nós falamos também devem honrar e glorificar a Deus. Quero que essa palavra fique com você. Pensa que você tem falado, que nós temos falado, são palavras boas? Entre nós, com os de casa, nós vamos compartilhando aquilo que vai acontecendo e o que vai surgindo, e nós vamos tentando entender melhor o que está acontecendo. E quando a gente precisa responder ou falar algo, que seja para o bem, que seja para ajudar, não para atrapalhar. Para atrapalhar já está sobrando bastante, né? Então, às vezes, é melhor ouvir do que falar, do que ficar falando, falando e falando. Não é questão de os bons ficarem em silêncio, mas é questão de realmente os bons falarem, quebrarem o silêncio quando tiverem coisas boas para falar. Então, nesse tempo que nós ainda temos pela frente, vamos contribuir com palavras boas. Vamos contribuir com aquilo que traz mais esperança do que aquilo que agrava e piora ainda mais o que já não está muito bom. Então, lembrando dessas palavras de Jesus, a gente vai tirar do coração e falar. Se tivermos coisas boas no coração, também falaremos coisas boas. Porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros e nem dos abrolhos se vindimam uvas. Então, se o seu coração está cheio de coisa boa, é coisa boa que você vai falar. Se o seu coração estiver guardado ou resguardado de tantas coisas ruins que a gente tem visto e tem presenciado, então você vai poder dizer coisas boas também. Diga palavra boa, fale com as pessoas, compartilhando com elas, que há esperança que isso aí vai passar. Estamos sendo afetados, vamos ser afetados ainda, de uma maneira ou de outra, mas isso não impede que a gente diga e fale palavras boas. Não tem também porquê de fingimentos ou de cinismos, de simplesmente querer fazer de conta que não acontece ou que não está acontecendo nada, mas é ser alguém que faz diferença para o bem, com as suas palavras, com o seu comportamento, com as suas reações, né? De vez em quando a gente fica um pouco indignado, sim, fica um pouco pasmo com algumas coisas que vemos e ouvimos, mas vamos reagir com palavras boas. Vamos com serenidade, com mansidão, com paciência, exercitar isso também, porque a ansiedade atrapalha, a ansiedade faz mais mal do que bem. Então, vamos vencer esse tempo de ansiedade com esperança e com palavras boas. Seja um portador, uma portadora
de palavras boas, palavras de esperança, de ânimo, de cuidado, de ajuda, de orientação, de bom conselho, porque caso contrário a situação fica ainda pior. Então vamos lembrar dessas palavras que Jesus falou para a gente e vamos colocar para dentro do nosso coração, da nossa mente, aquilo que é bom, para que quando aquilo que tivermos que falar também seja fruto e resultado do que de bom estamos colocando para dentro do nosso coração, da nossa mente. Que Deus te abençoe bastante, você, a sua família, que cada motivo de oração que você tenha, o Senhor certamente está recebendo, cuidando, ouvindo, e no tempo oportuno, do jeito certo, Ele vai dar a resposta, e enquanto isso não acontece, nós vamos vivendo, vamos caminhando e vamos seguindo, dizendo aquilo que faz bem, palavras boas. Que hoje à noite, nesse pequeno tempo nosso, seja um tempo em que a gente pense, reflita bastante se as nossas palavras têm sido boas, e se não têm sido tão boas, mudar de atitude e termos palavras boas. Um abraço a você, assim pode, abraçar para resguardar e prevenir, já que não podemos dar o abraço presencial, vai o abraço aqui, mesmo de longe, mas com o coração e a oração bem perto, Uma visão positiva não é só a ideia da palavra boa, mas é mesmo enxergando a situação complicada e difícil, podermos continuar com a palavra boa, com a palavra que alegra o coração, que cura, que acalma, que ajuda, que ensina, que instrui. Então, um abração para todo mundo. Oremos e continuemos em oração por tudo que está acontecendo, confiantes que nós temos parte nisto sim, que nós somos participantes e participantes com palavras boas. Abraço, Deus te abençoe.